Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Abra a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 31, a base a chamada, para essa aula. A gente vai usar outros textos bíblicos, tá bom? Nós estamos estudando os credos e as confissões. Então a gente estudou os credos, o credo apostólico, o credo niceno, o que esses credos, nos ensina, qual foi o momento em que ele surgiu. Então nós estudamos os credos. Agora nós estamos estudando, nós demos uma introdução às confissões de fé. Confissões de fé já são questões mais elaboradas, princípios doutrinários, naquilo que nós cremos de vários assuntos. Nós vimos que nós estamos estudando aqui a confissão de fé de Westminster. A igreja presbiteriana é uma igreja confessional. Ela tem uma base doutrinária. Como eu já falei, se você for em qualquer igreja presbiteriana, você vai saber que aquela igreja é igreja presbiteriana, porque tem os princípios ali parecidos, Podem ter uma liturgia um pouco diferente, mas você vai ver que é como que fala? É a mesma igreja presbiteriana, a gente crê na mesma coisa. Então, nesse sentido, ainda que tem algumas igrejas presbiterianas que, de vez em quando, o presbitério tem que intervir. Teve uma igreja aqui em Limeira, da qual eu fui pastor, depois de um tempo teve um problema doutrinário, e o presbitério, uma pessoa fez um documento, toda denúncia ou queixa tem que ser feito por escrito. A pessoa fez por escrito e falando a causa e onde estava o erro bíblico daquilo que estava acontecendo, levou para o presbitério entendeu, pesquisou, foi ver e realmente estava com problema, interviu ali, deu uma licença para o pastor, repensa um pouquinho aí, e colocou outros pastores para corrigir o problema ali doutrinário. Então quem manda de fato na igreja, aqui é o presbitério, é como pastor, eu não sou membro, os pastores não são membros da igreja, os pastores são membros do presbitério, e o presbitério é quem orienta, abençoa, quem disciplina os pastores. Claro que a igreja pode fazer uma denúncia, o pastor está desviando do caminho aí, faz denúncia para o conselho manda para o presbitério e trabalha. O pastor não é isento de problemas, de lutas e pecados. Nós vemos pastores aí e tem que ser muitas vezes disciplinados. Oramos para que a gente continue sendo fiel, firme na presença do Senhor. Então nós estamos estudando a confissão de fé. E a nossa confissão de fé, a base dela é a confissão de fé de Westminster, que nós já estudamos. Para quem não sabe, nós temos uma revista, onde temos aqui 13 lições, E já acabou a revista, porque a gente já está na 8ª lição, E então, por isso, fica tranquilo que eu vou passar tudo ali, ainda que muita coisa está aqui. Hoje nós vamos falar sobre a queda do homem, Nós vimos sobre a providência de Deus, o Deus que sabe todas as coisas, e nós vamos falar sobre a queda, o pecado original, o Deus que estabelece uma aliança, um pacto, e aí a gente fala de 2 pactos, e depois nós vamos falar sobre a ação de Jesus, como o mediador dessa nova aliança. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 31, versículo 31 a 33. Vai falar da aliança aqui de Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Ele já tem uma aliança. Os 10 mandamentos ali, Deus faz um pacto com o povo através dos mandamentos. Se vocês cumprirem os mandamentos, se vocês obedecerem esses mandamentos, vocês vão viver e eu vou estar abençoando vocês. Deus fez um pacto com Moisés e com o povo, a gente vai ver isso. Mas vai ter um tempo que eu farei nova aliança. Então, essa nova aliança é de Cristo Jesus, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então ele está falando, não vai ser mais esse pacto de lei, que eu fiz com seus pais quando saíram do Egito, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então essa é a nova aliança, não mais algo exterior, mas algo no interior, algo no coração, não mais sobre preceitos, né? Cumpra, faça isso que você está salvo. Não, é algo interno. Você pode fazer as coisas aí exterior, mas se não tiver a graça, o Espírito Santo, não tem salvação. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção para essa aula, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, para compreendermos, ó Pai, essas questões do pecado original, do amor do Senhor para conosco através dos pactos, e também ao Santíssimo Deus, da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos instrua, nos ensine nessa manhã. Assim pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos caminhar então aqui na nossa aula. E dentro da nossa aula, a gente vai caminhar aqui sobre, a nossa introdução aqui. Nós vimos os capítulos de 6 a 8, são o foco desta lição. 6 a 8 da onde? Da Confissão de Fé de Westminster. Lembra? A Confissão de Fé de Westminster tem 33 capítulos. Nós estudamos já do capítulo 1 ao capítulo 4, e capítulo 5, agora a gente vai do capítulo 5 ao capítulo 8. Se os capítulos anteriores da Confissão de Fé de Westminster, CFW, só para vocês entenderem, enfatizaram quem é Deus e as suas obras de criação e providência, no capítulo 6, confessa o entendimento reformado a respeito do significado da queda do homem. Diante disso, os capítulos sequenciais mostram como Cristo, propondo-se e sendo designado como mediador entre Deus e os homens, e a única solução para o maior problema da humanidade. Qual que é o maior problema da humanidade? É o clima. Está bravo, né? Deu uma chuva lá perto de você? Choveu lá? Mas pouquinho, né? Falaram que amanhã vai chover? Pode ser, vamos orar para que chova. Meteorologia, meu aplicativo diz que 80% de chance de chuva, né? Então vamos orar para isso, para que fique 100%. Qual que é o problema de uma política? O maior problema nosso é política. Está grave, não está? Você não entende mais nada, gente. Aí é anistia, aí depois da anistia tem blindagem. Mas se blindar, se o cara fizer coisa errada, depois vai ter... não, mas é por causa do Supremo Conselho, mas o Supremo Conselho... Ou o Supremo Conselho não, o STF, e tudo bem que o Supremo Conselho precisa de umas intervenções também. Quem sabe entende. E a gente não sabe mais, eu não entendo mais esses políticos. É cada dia uma surpresa. Qual que é o problema? Futebol? Para uns está grave a coisa. Tem gente que está triste, que a alegria dele é o futebol. O pessoal perguntou, estava no café da manhã: está alegre, pastor? Está alegre, pastor? Aí eu falei: eu estou sempre alegre, porque Jesus é minha alegria, a minha esperança. Se a minha alegria dependesse de time de futebol, eu estava perdido. A minha alegria é Jesus. Eu não troco Jesus por time de futebol. É final do campeonato. Se for numa quarta-feira dá até para ir, mas domingo, hora do culto, não. Teve Copa do Mundo, final da Copa do Mundo 2002, né? Coreia e Japão. Que hora que foi? Na hora da escola dominical. Eu era pastor ali na igreja do Parque das Nações. Falei: meus irmãos, eu sei que vocês estão ansiosos, estão preocupados com o time, a seleção vai jogar bem na hora da escola dominical. Eu sugiro que a gente faça mais cedo, escola dominical. Tudo bem? Já conselho, tudo já. Fizemos mais cedo. Eu fiquei sabendo que aqui não vai mudar a escola dominical não. O horário é tal e a gente vai vir, vai ter que falar às 10 horas. Quem que estava aqui? O pastor Jonas e o doutor Aldo. Eu acho que o Osni devia estar aqui também. Mas não pode mudar. Mas eu quero você aqui então. Aí você tem que estar aqui, tá? A gente tem umas coisas assim, né? Que não pode mudar, porque senão culto é culto. Escola dominical,
Escola dominical. Eu lembro da Copa de 94. Eu estava em Belo Horizonte, tinha pouco tempo, isso foi em julho, né? Eu cheguei assistindo o primeiro jogo da Copa, Brasil e Rússia, lá na Colômbia, e vim para o Brasil, e eu fui pregar em Belo Horizonte, numa igreja Batista Peniel, lá em Belo Horizonte. Pastor Reuel Feitosa. No dia do jogo, eles pensavam que o jogo ia acabar que horas, né? 6 horas. O culto está marcado para as 6h30. E o que aconteceu? Foi para o pênalti. Prorrogação e pênalti, 7 horas da noite. Mas teve culto. Teve culto, eu preguei lá no culto. O povo está lá, não trocaram não. E cheia a igreja. A gente ouviu, ficava lá, né? Gol! A gente sabia que foi o pênalti, né? Todo mundo não tinha WhatsApp. Que tem uns carnistas também que ficam mandando coisa para mim na hora que eu estou pregando, né? Que aparece na minha tela, eu tenho que ter o celular aqui para conversar e outras coisas mais. Enfim, culto não se troca. Agora, se você falar aí, eu vou vir, venha e sirva ao Senhor. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Não é essa a lição. O que causa problema? Qual que é o maior problema da humanidade? Pecado. O maior problema é o pecado. E as pessoas não entendem isso, que tudo que acontece de ruim nesse mundo é por causa do pecado. Ai, pastor, não pode falar que depressão é pecado. Tudo bem, depressão é consequência da nossa natureza pecaminosa. Deus fez todas as coisas boas, não era para existir depressão, mas por causa do pecado de Adão e Eva, nós estamos sujeitos, a nossa alma foi afetada também, e por isso temos depressão. Deus não nos fez para ansiedade. No jardim do Éden não tinha ansiedade. A hora que ele quisesse, estou ansioso porque a fruta não cresceu ainda. Não, já tinha fruta. O alface, não sei, tá ruim aí o alface. Falaram que só animal não come alface, só homem, né? Ser humano come alface. Umas coisas doidas. A gente vê umas coisas na internet, né? Aí eu fiquei pensando, não come alface. Mas enfim, almeirão, muito bom. Rúcula, maravilhoso. Enfim, eles não tinham preocupação nenhuma. Mas quando eles pecam, o medo, ansiedade, angústia, tudo surge, tá? Todas essas coisas acontecem. Nós somos ansiosos por causa do pecado. Hoje nós vamos tratar sobre isso, sobre essa ansiedade e pecado. E como que Deus nos dá a direção para sermos norteados pela palavra, para sermos menos ansiosos do que nós já somos. Então o pecado é o maior problema. E na confissão de fé vai falar sobre a queda a esse respeito. A respeito da queda, a confissão de fé é categórica ao mostrar que o Senhor não foi pego de surpresa com o pecado humano. Quando Adão e Eva pecaram, Deus, lembra a lição anterior, que todas as coisas Deus já sabe todas as coisas e planejou todas as coisas segundo o sábio e santo conselho da sua vontade. Ainda que eu não entenda, o plano de Deus sempre é sábio e perfeito. E dentro do plano de Deus tem até o e se? E se Adão não pecasse? Deus já sabia como que ia ser. E se não tivesse tal coisa? E se eu não casasse com a dona Bilu? Deus já sabia. Deus já sabia. E se a Bilu não casasse comigo? Né? Tadinha, essa menina meio tristinha. Tadinha dela. Depois vocês conversam com ela, entende? Que alegria. Ela agradece a Deus, Senhor, muito obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Certo? Às vezes dou uns problemas para ela, mas... Então, e se eu não tivesse esse filho? E se fulano não morresse? E se não tivesse essa doença? E se? Deus já sabia também. Deus não é pego de surpresa. Mesmo quando... Vocês lembram do filme O Todo-Poderoso? Jim Carrey, né? Jim Carrey. E aparece Deus para ele. Parece que Deus quer tirar férias. Ele duvida se é Deus mesmo. Aí ele faz umas pegadinhas com Deus. Tá. Que número eu tenho aqui atrás? Na minha mão. E Deus fala, 6. Errou. E sai um outro dedo aqui.
Por mais que ele tenta enganar Deus, não tem jeito. Deus faz, você vai ter 6 dedos aqui, não tem como enganar. Assim, Deus sabe tudo o que vai acontecer. Sabe? Deus sabia que aqui no dia, hoje é dia 21, né? Dia 21, eu estaria aqui falando com vocês. Eu não sabia. Assim como Deus sabia que Adão ia pecar, Adão não sabia. Adão pecou porque ele quis, ainda que Deus sabia que ele ia pecar. E Deus já traçou todo o plano por causa desse pecado. É muito doido. Então Deus sabe todas as coisas. E quando você disser, vou repetir sempre isso: se eu fosse Deus, eu faria melhor. O diabo também disse isso: se eu for Deus aqui, eu melhoro esse céu. Adão e Eva, então quer dizer que se a gente for Deus, a gente fica livre desse Deus aí? Então bom, eu vou comer do fruto. Só que em vez de ser Deus, ficou menor do que anjo ainda. Então Deus tem sempre um plano melhor, ainda que eu não entenda, eu não compreenda. Como que pode a morte de um filho, se Deus não puder intervir? Como que um abuso de uma criança e Deus saber e não intervir? Lembrando, quem fez o abuso foi um pecador miserável, que Deus tem que pôr a mão e vai pôr a mão sobre essa pessoa. Então, é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas a responsabilidade é nossa. Quem peca somos nós, como vai dizer a confissão de fé. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Deus não foi pego de surpresa. Antes, afirma que permitiu e ordenou a queda, que para a sua glória, assim como fizeram em relação aos seus decretos da criação. Tudo que Deus faz é para a glória dele. Então, nesse assunto, na confissão de fé, sobre a queda, vai falar: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Quem comeu? Foi Deus que comeu? Deus obrigou eles, vai lá e coma? Não. Eles, pela própria natureza deles, pela liberdade deles, ainda que Deus sabia que eles iam comer. Vou usar um exemplo bem tosco aqui para você saber. Se nós somos assim, imagina Deus que sabe todas as coisas. Você sabe que o seu filho vai fazer uma coisa errada, não precisa falar nada, você sabe. Se ele for ali, uma criança, um bebê, você sabe que ele vai fazer a coisa errada. Você tem 2 opções: você pode intervir, você pode ir lá e tirar ele, ou você pode permitir que ele vá lá e coloque o dedo, ainda que você falou: não põe o dedo aí, não mexe aí, não toque aí, não vá para lá. Ele vai. Você tem 2 opções: tirar ou permitir. Vou usar o exemplo da tomada, tá? E colocar o dedo na tomada. Levou o choque, aí prendeu. Eu falei para você não comer. Nós não sabemos já antever essas coisas. Se ele chegar mais perto, eu vou fazer tal coisa. Só que Deus é muito mais do que isso. Deus já viu todas as possibilidades possíveis que podia ter, e essa é a melhor que eu tenho. Então, quem pecou foi Adão e Eva. Aqui eles pecaram, tá bom? Então eles comeram do fruto, esse fruto proibido. Mas segundo o sábio e santo conselho de Deus, servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Eu vou usar um termo aqui: parece que se Adão e Eva não pecassem, Deus ia ter glória. Mas se ele pecasse, Adão e Eva pecassem, na matemática de Deus ia ter mais glória. Então eu permito, não sou eu que vou fazer vocês pecarem, mas eu permito, e vocês vão assumir as consequências das suas decisões, dos seus erros. É muito doido. Mas seria muito limitador colocar um Deus que não sabe. Um Deus que não sabe o amanhã, não é Deus. Por isso, ainda que eu não compreenda, eu sei que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe. Por isso que a ansiedade, a gente tem que tomar cuidado com a ansiedade, que quem é dono do amanhã? É Deus. Eu não sou dono do amanhã. Por isso eu vou descansar em Deus.
70% das nossas ansiedades e preocupações nunca vão acontecer. Nossa, fulano vai estar lá, o que eu vou fazer? Vou encontrar fulano, não sei o quê. E não dorme porque... E o fulano não apareceu. Nossa, a prova. E não sei, lembra, você ficava ansioso por causa de prova? Concurso, e não dormia. E foi lá, foi tranquilo. Outro não, porque você não estudou, aí foi ruim mesmo, né? Não adiantou nada, certo? Outros estudaram mesmo, você viu que você não é para aquilo mesmo. Eu já fiz concurso lá, gente. Não dá. Tentei, não teve jeito. Mas fui fazer teste lá no Bradesco. Lembra, no Bradesco? Nossa, trabalhar no branco, fui lá, tinha as provas e tudo mais. Não passei. Estudei, devia ter estudado mais. Mas Deus conhece todas as coisas e tudo acontece para a sua glória. Deus não é pego de surpresa. Por esse pecado decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecados, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Quando Eva come do fruto, eles morrem? Sim ou não? Não. Por que não? Quem estava aqui na quinta-feira, no encontro de casais, né? Pode aprender um pouquinho. Porque o representante, né, da raça, o representante federal era Adão. E Deus deu ordem a Adão: no dia que você comer desse fruto, vocês vão morrer. Eva come do fruto, não acontece nada. Ela oferece para o seu marido, e ele come. Aí ambos abrem os olhos de ambos, né? Eles despertam, algo acontece, ambos. Quando Adão comeu do fruto, eles morreram. Ele comeu o fruto, morreu. Mas Deus não falou: no dia que você comer você vai morrer? Eles morreram espiritualmente e vão morrer fisicamente centenas de anos depois, conforme o relato bíblico. Nós morremos hoje por causa do Adão e Eva ter comido do fruto. Nós envelhecemos por causa desse fruto. Temos que usar, cadê a doutora aí? A doutora faz botox aí e tudo mais, né, para evitar o envelhecimento. Mas não tem jeito, a gente vai envelhecer, tá? Pode ficar bonitinho por fora, mas por dentro, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Bela viola, o que tem a ver viola com pão? É isso mesmo? O ditado é isso? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Viola e bolor. Eu conheço sepulcro caiado. Jesus fala: vocês são sepulcros caiados. Por fora está caiado, está com cal, está pintado, está bonito, mas dentro podre. Então, eles morrem, nós morremos por causa disso, envelhecemos, nós temos doenças, temos enfermidades, todo mundo passa por isso, temos depressão, temos angústias, temos tribulação por causa do pecado. E assim, tornaram-se mortos por causa do seu pecado. E a Bíblia vai dizer bem isso, não só o nosso físico é afetado, mas todo o nosso ser. Olha só, Efésios 2:3. Ele me deu vida, logo eu não tenho vida. Por mais que as pessoas... Esse mundo é um mundo zumbi. Zumbi é mortos-vivos. Tem um monte de gente aí que está viva, mas está morto, espiritualmente. Para eu despertar, eu tenho que ser tocado por Deus. Por isso que ele fala: Ele vos deu vida. Ele quem? Deus te deu vida. Quando que Ele me deu vida? Quando eu estava morto nos meus delitos, nos meus pecados. Eu estava morto. Morto não decide, morto não toma decisão para Deus. A gente tem a nossa liberdade de escolher essa roupa. Ah, pastor, falaram também, é meio verdinha, né? Por que é meio verdinha? Gente, nem pensei nisso. As pessoas pensam mais no meu time do que eu no time deles, certo? Eu escolhi. Só que as coisas espirituais eu não consegui escolher. Até Deus intervir, Deus agir na minha vida. Eu estava morto, o pecado matou todo o meu ser. Eu andava segundo 3 coisas, Eu andava segundo o mundo, eu andava segundo o diabo, o príncipe da potestade do ar, né? E também andava segundo a inclinação da minha carne. A carne, o mundo e o diabo fazia com que eu estivesse ali sepultado, morto.
todo o meu ser foi afetado pelo pecado, por isso eu estava morto. E eu fazia a vontade da minha própria carne, dos meus pensamentos, eu era filho da ira. Eu merecia o inferno, como também os demais, eu merecia. Mamãe tem um bebezinho aqui, pode vir. Está vendo, mamãe? Cadê a mamãe? Está lá, mamãe, olha aqui o bebê. Achou, dá a volta ali. Não, não, vem, pode vir. Vai lá com a mamãe lá. Desculpa, eu não queria ofender você. Certo? A mamãe vai lá, isso. Nós éramos merecedores do inferno. Mas aí tem o versículo 4, né? Abre aí a Bíblia no versículo 4 aí, de Efésios 3. A palavra mais linda que tem aí. Uma das palavras mais lindas que tem no Novo Testamento. Efésios 2, versículo 4. Eu não tenho aqui no texto aqui. Qual é a palavra? A primeira palavra que aparece. Mas Deus. Olha que eu era. Só vai afundando, né? Como eu estava morto, estava segundo o curso do mundo, príncipe da potestade do ar, fazendo vontade da carne, tudo, só vai arrumando. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Está vendo que não tinha nada em mim? Eu não merecia nada, e a graça de Deus veio sobre mim. Eu estava morto, e Ele me deu vida. Eu mereci o inferno e Ele me deu o céu. Isso é graça, um favor que eu não mereço. Eu não mereci o céu, eu não mereci a salvação e Ele me deu. Então Deus, eu estava morto e Ele me deu vida. O pecado afetou todas as nossas faculdades do nosso corpo, né? Mental, a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, tudo. Mas Deus nos deu vida. Sendo Ele, Adão, o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, né? Os filhos nascem e eles morrem também. Eles não têm mais vida infinita, eles morrem. E assim foi. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade. Nós somos pecadores não porque pecamos apenas, mas porque nós nascemos pecadores. Pode ver a criança, você não ensina a criança a mentir, mas ela, se acontece na sua frente, derruba um vaso, e você fala, quem derrubou isso? Não foi eu. Ainda que você viu, você ensinou isso ao seu filho? Não, já vem por causa do pecado. Você não ensina, a gente ensina a obedecer, mas desobedecer você não ensina. Mas por que a gente tem que ensinar a obedecer? Porque senão, tem mais uma vinda. É a irmã? Não é o choro dela, né? São gêmeas. Ou é o pai que está com ele ali? Presta atenção, foca em mim. Então nós vemos aqui que foi transmitido o pecado, por isso nós morremos e herdamos esse pecado. Nós já nascemos para o caminho para o inferno, tá? E passou para a sua posteridade, que deles procede de geração ordinária. E a Bíblia vai falar sobre isso. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, pela ofensa de um só Adão, reinou a morte. Muito mais agora, nós que recebemos a abundância da graça. Nós fomos agraciados, não foi eu que busquei a graça que veio até mim. Eu vou viver e reinará com Cristo Jesus. Então, por causa de um, todos morrem. Por causa de um, todos pecam. Por causa de um, todos estavam destinados ao inferno. Mas Cristo vem e nos tira do inferno. Tá? Se não fosse Cristo Jesus, todos nós íamos para o inferno. Logo, como que se resolve isso? Se todo mundo morreu, se resolve através de um pacto. E Deus fez um pacto, uma aliança. Só que Deus faz duas alianças. A primeira aliança é a aliança pelo qual
aliança, né? É o meio pelo qual Deus se torna acessível ao ser humano. E é sempre da parte de Deus para com o homem. A partir do momento que o ser humano foi criado, à imagem de Deus, ele foi inserido em uma aliança com o seu Criador. Certo? A gente pode chamar de aliança do pacto, aliança das obras, aliança da criação. Você vai ver teólogos falando por várias coisas, mas o fato é que Deus faz uma aliança. Deus faz, Ele vem até o homem e traz graça sobre esse homem. E a primeira, dentro da teologia reformada, tem 2 pactos: o pacto das obras e o pacto da graça. O pacto das obras Deus faz com Adão, porque tem uma obra para ele fazer, tem uma atitude, ele tem que realizar algo para que essa bênção esteja sobre ele. E qual que é? Olha, Adão, eu vou fazer, criei você, tudo, mas eu criei você para mim. O propósito de eu criar você, Adão e Eva, é para mim. Eu quero vocês exclusivo para mim. Mas que Deus é egoísta? Ele é egoísta mesmo, ele quer para ele. Eu fui criado com um propósito. Você existe para um propósito. Você existe para a glória de Deus. Deus te criou para Ele. Deus é um Deus zeloso. A palavra zelo é ciúmes, tá? É que para a gente ciúmes parece assim, eu estou perdendo. Mas em espanhol é zelo, né? Eu tenho zelo por ti. Não usa a palavra ciúmes, né? Porque eu tenho cuidado de você. E é nesse sentido de cuidado. Eu tenho cuidado por você. Por isso, fique comigo, adore a mim. Não troque a minha glória por outra. Não troque eu por outro. Certo? Adão, eu criei você para mim. Vocês dois estão criados para mim. Eu vou fazer um pacto com vocês. Só tem uma coisa, mas eu vou colocar aqui. Eu vou dar vida para vocês. Vou dar sustento, cuidado, produção. Vocês nunca vão ter doenças. Vocês nunca vão envelhecer. Você nunca vai ter cabelo branco. Vocês nunca vão ter qualquer problema nesse mundo. Tudo vai ser perfeito para vocês. E o sinal que eu vou deixar, o sinal desse pacto, dessa aliança que eu faço com você eu vou colocar uma árvore aqui. Você pode comer de todos os outros frutos da árvore da vida, você pode comer de jabuticaba, de melancia, de caju, de manga, tudo, certo? Você pode comer, menos dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore, enquanto você não comer, você vai estar dizendo: Deus, eu quero o seu cuidado, o seu carinho, quero viver para ti, quero viver para a tua glória. Então o sinal é isso aqui. No dia que você comer, Adão, você está dizendo para mim: eu não quero o teu cuidado, eu não quero a sua bênção, eu quero viver para mim mesmo, eu quero cuidar da minha vida, eu quero cuidar do meu alimento, eu mesmo quero cozinhar, eu mesmo quero cuidar da minha esposa, eu mesmo quero cuidar do meu marido, eu vou fazer. Eu não quero a sua opinião. Então, Adão, você é livre para fazer isso, tá? Se você não comer, Deus cuida de mim, me sustente, me guarde, me proteja. Eu vou ter mais vida e tudo mais. Mas no dia que você comer, você está dizendo: eu não quero mais a sua bênção. Mas é você que escolhe isso. É uma decisão sua. Eu não sei quantos anos, centenas de anos que Adão e Eva ficaram nesse pacto. Deus, eu continuo contigo. Eu quero. Eu não sei quanto tempo, mas houve um tempo em que ele falou: Adão, olha, então quer dizer que no dia que a gente comer, a gente vai ser iguais a Deus e a gente não precisa mais ficar dependendo de Deus? Então eu vou viver para mim mesmo? Então é por isso. Não é que a gente vai morrer então? Não é? A serpente não inverteu a palavra de Deus? Deus falou: no dia que você comer, você vai morrer. E a serpente fala: que nada. No dia que você comer, vocês vão ser iguais a Deus. Iguais a Deus. Vocês não vão precisar mais dele mandar em vocês, não. Esse foi o pecado. Querer ser Deus. E Deus fez você para Ele. Onde você tem colocado o seu coração? Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você serve Deus ou as riquezas desse mundo.
tem como servir. E muitas vezes o que a gente faz, a gente serve as riquezas. Como eu sempre digo também, é bonito a gente dizer, Deus, tem um cântico, né? Tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo? Você entrega tudo mesmo? O que você mais ama? Foi assim que ele falou com Abraão? O que você mais ama, Abraão? E é interessante como que Deus faz com Abraão. Presta atenção no texto. Abraão tinha um outro filho, certo? Com Agar. E Deus fala assim, Abraão, dá o seu filho. Não, o filho da escrava. Seu único filho. Bem, como assim? Quem tu mais amas? Aí não tem jeito. É o Isaac. Então, muito cuidado quando você fala, né? Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que tudo. Né? Eu te dou a minha vida, Senhor. Será mesmo? Claro que tem que ter chamado. Mas por que você não larga tudo? Você tem um sustento bom aí, dá para viver de uma renda boa aí. E vai lá ser missionário em Uganda. Pastor, é que eu tenho os meus filhos. Então quer dizer que você está dizendo que ama mais a mim do que os seus filhos. Ama mais os seus filhos que a mim. Não, pastor, não é assim Deus, é que tal coisa. Por que você não larga toda essa igreja aí, Nilton, e vai lá para Uganda? Precisa de tanta gente lá. Por que não vai lá? Por que você não vai lá? Porque a gente tem muita coisa para fazer aqui. É como o céu. Todo mundo ama o céu. Deseja o céu. A gente canta sobre o céu. Mas ninguém quer ir agora. Você quer ir para o céu agora? Mas eu quero ver os meus filhos crescerem. Mas eu tenho que conquistar mais um pouquinho para dar dinheiro para os meus filhos terem um pouquinho mais de dinheiro. Tudo dinheiro. Eu tenho que realizar alguns sonhos. Eu não viajei ainda, eu quero viajar. Por isso que Deus não fala o dia que a gente vai morrer. Deus sabe. Mas Ele não fala para você o dia que você vai morrer. Porque se você soubesse o dia que ia morrer, você ia entrar em parafuso. Vai morrer com 56 anos. Nossa, falta um ano, nem um ano, né? Fevereiro, vixe, o que eu vou fazer? A gente fala muito e vive pouco. Eu estou falando que eu sou igual a você, viu? Nós somos pecadores, nós merecemos o inferno. Porque a gente ama mais as coisas do que o Criador das coisas. Mas reflete sobre isso. Tá? E muito cuidado quando cantar algumas coisas. Quando canto essas músicas eu falo, Deus, me ajude a viver isso. Quando eu era solteiro era fácil. Quando eu fui para a Colômbia, eu orei a Deus, Deus, eu quero ir para o lugar mais terrível, onde eu posso servir ao Senhor, onde tem drogas. Colômbia, Pablo Escobar. E eu vou para lá. Gente, está nem um pouco preocupado, não tinha filhos, não tinha dinheiro, não tinha nada. Não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha. Pedi a conta do trabalho, terminei o meu curso de metalurgia aqui no Trajano. Pedi a conta, peguei o 13º, férias, não deu para comprar passagem, era $700. Graças a Deus, uns irmãos aqui abençoaram, completou e fui para a Colômbia. Cheguei lá com $10 no bolso. E ainda perdeu a minha mala, a Varig perdeu a minha mala. Aí você vem, né? Não era para você vir, tá vendo? Você se acha o bom, cheio de fé. Lá, tá vendo? Sem dinheiro no bolso, sem lenço, sem documento, sem nada. E aí? E aí vamos lá na Varig, tem que ressarcir a mala. Olha, o ressarcimento aqui é $500. Mas a gente não pode dar os $500 agora, porque e se a mala aparecer amanhã? Mas como que eu faço? Estou sem roupa, sem nada. Então tá bom, a gente dá $50 para você. E deu $50, comprei o que eu tinha que comprar e tudo mais. Algumas coisas. Passou-se uma semana, nada da mala chegar. E o cara falou que tinha que esperar pelo menos um mês, né? Porque pode ter ido para lá e para cá. Fui lá e o cara, certeza, você quer os $450? Não, certeza. Então, tá bom. E deu os restantes $450. No outro dia,
Dom Nilton, suas maletas chegaram. Eu fui lá. O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui fazer um trabalho missionário, tudo tal. E conversando, ele um monte de mala lá. Essa aqui é sua mala, essa aqui é minha mala. O que tem dentro dela? Tem isso, sabe para mim. Aí abri, então tem, eu sou mesmo. Pode ir embora. Fiquei com a mala e com os $500 para ter o meu sustento durante um tempo, até a igreja acordar e falar, não, o rapaz foi mesmo. A UPA começou a fazer, adolescentes começaram a fazer cachorro quente para vender, para ter dinheiro, para enviar para mim. Os pais dos adolescentes falam assim, como que é? Quer dizer que os adolescentes estão arrecadando dinheiro para um filho da igreja lá na Colômbia, e a igreja, claro que a igreja não mandou eu, porque eu não sou missionário, não fiz seminário, nunca estudei para nada. Novo convertido, ir para a Colômbia é doido. O pastor ele falou, não, a gente não pode apoiar você. Eu faria a mesma coisa hoje, só que pressionado pelos pais. Como que é? Os adolescentes estão arrecadando dinheiro e a igreja não vai mandar dinheiro? Aí o conselho começou a mandar uma oferta. Depois de 3 meses, todo mês, lá para o pastor Nilton, o sustento do pastor Nilton, lá na Colômbia. Então, era para estar lá. Eu poderia dizer, não. Mas por que eu fiz isso? Porque eu não tinha filho, não tinha nada. Agora, quem tem filhos? Vamos lá com todo mundo. Eu fico doido com os missionários, gente. O Ronaldo Lidório foi no meio de uma tribo lá em Gana, nos Concombas, onde nunca ninguém chegou para falar do evangelho. Você vê a foto, certo? Está lá, né? A igreja e 4 branquinhos, os filhos no colo ainda, aí mostrando eles comendo ali espeto de morcego, e criando os filhos ali, tranquilo. Isso é chamado. Agora, missionário que vai na tribo indígena, aí vem reclamar, pastor, lá na tribo indígena é muito ruim, não tem banheiro, não tem televisão, não tem internet. Você esperava o quê? Lá na Colômbia, gente, no dia de Natal, eu lembro disso, dia de Natal, eu estava lá numa chácara, onde estava na reabilitação, e eu pensando, lá em casa, todo mundo com aquela mesa farta, coisa maravilhosa, peru, né, uva passas, aquelas coisas todas assim, e eu aqui comendo macarrão frio, e aí soltava os fogos, era como flashes. Aí sorria, Nilton, você não quer servir a mim? É agora que eu quero que você sorria. Senhor, tem misericórdia de mim, eu reclamando de algo que o Senhor me chamou para fazer, eu tenho sido benção aqui, o Senhor tem usado a minha vida. É chamado. Então, a gente fala que a gente ama o Senhor, mas quando a gente vai ver, a gente ama mais as coisas que nos cercam do que realmente servir ao Senhor. Deixa eu terminar aqui. Vamos lá. Então, a aliança é meio porque eu não lembro mais por que eu entrei nesse assunto. A aliança é o meio pelo qual Deus se torna acessível ao ser humano. Deus faz um pacto, né? Deus fez um pacto com Adão e Eva. O primeiro pacto feito com o homem era o pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nela sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Enquanto você não comer desse fruto, você vai ter vida perfeita, saudável. Mas no dia que você comer, você está dizendo a mim, eu não quero mais o teu cuidado. E muitas vezes nós fazemos isso, por isso que eu cheguei nesse. Por isso Deus faz, e Adão não cumpre esse propósito. Ele rompe com esse pacto, porque ele come do fruto. E ele está dizendo, Deus, eu não quero mais a tua proteção, eu quero viver por mim mesmo. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor designou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo. O primeiro pacto depende ali do homem obedecer ou não. O segundo pacto não. Depende de Deus agora. Vocês são pecadores, eu vou fazer um pacto com vocês. Eu vou fazer uma aliança com vocês. E essa aliança é o quê? O meu filho porque Deus tem que ser justo, tem que punir o pecado. Deus tem que punir o pecado. E como que Deus pune o pecado? Se eu estou aqui, Ele pune o meu pecado em Cristo Jesus.
Isso é evangelho, essa é a boa notícia. Eu estava morto, mas Deus me deu vida em Cristo Jesus. É por causa de Cristo Jesus que eu tenho salvação. Ele morre a minha morte, Ele pega a minha maldição, Ele assume a minha maldição, e me dá vida e me dá bênção. O que Deus exige de nós? Fé, para que nós sejamos salvos, prometendo dar a todos que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-lo e habilitá-lo a crer. Eu só creio porque Jesus toca em mim, porque Deus toca em mim, para eu confessar Jesus como Senhor e Salvador, como nós lemos na lição anterior. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo. O testador e a perdurável herança com tudo o que lhe pertence, legada neste pacto. Então Deus faz um pacto, e no Antigo Testamento o pacto também foi de graça. Quando Adão e Eva pecam, eles se veem nus, não é isso? Eles se cobrem como? Primeira vez, com folhas de figueira. Por isso que eu acho que era figo que eles comeram, o fruto proibido, tá? Isso é coisa minha, não tem nada na Bíblia aí, tá? Em Heresias do pastor Newton 7:2, tá? Mas eles cobriram com folhas de figueira, acho que tentando um antídoto, tá? Isso é coisa minha, não está na Bíblia. Mas resolveu o problema? Não resolveu. Quando que resolve? Quando Deus cobre eles com peles de animais. Um animal morre, ou 2 animais morrem, para que essa pele, um sangue tem que ser derramado, um sangue que não tem nada a ver com a questão, é derramado, para que eles possam ser cobertos. Da mesma forma, eu estava morto, nu, ainda tento me disfarçar, eu fiz uma coisa errada, vou fazer 10 boas. Lembra quando você colava na prova? Aí você sabia que fazia coisa errada, mas eu vou fazer uma coisa boa depois, para justificar, para corrigir a coisa má. Não tem jeito, tá? Não resolve isso, só para aliviar a sua angústia aqui. Já viu gente que é assim, né? Que, olha, eu pequei, mas eu vou mandar oferta para Uganda, aí Deus vai perdoar o meu pecado. Não perdoa, continua sendo. Deus não precisa do seu dinheiro para Uganda, tá? Saiba disso, Deus pode levantar outras pessoas para fazer isso. Não usa aí, eu vou mandar para aliviar o meu peso aqui. Não faz isso não, faz por gratidão. Porque Deus se sente abençoado, você quer abençoar outro, por isso. Então nós vemos aqui que Deus em Cristo Jesus, isso é evangelho, né? Que eu não merecia, estava morto, e vem Deus e me cobre com o sangue de Jesus. E é o sangue de Jesus que me dá salvação, me dá acesso até o trono da graça. É isso que a gente tem. É nesse sentido que a gente tem que compreender essa aliança, esse pacto da graça, esse novo testamento. Por isso mesmo, Hebreus 9:15. Ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebem a promessa da eterna herança, eterna nossa vida, salvação, aqueles que têm sido chamados. Está vendo? Quem chama não é quem quer, é quem Deus chama. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Por isso Cristo morre, para que eu tenha o quê? Os benefícios da herança. Você já recebeu herança? Que maravilha, né? Mas para receber herança, o que acontece? Alguém tem que morrer. Eu já fiz velório, que eu tive que resolver o problema, porque fiz o velório lá, acabou de enterrar, já foi no banco. Pastor, tá, briga aqui, não sei o que lá, por causa da herança, que está no banco. Até o dia do velório, todo mundo chorando. Enterrou, quanto que eu vou ganhar? Intervém a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força da lei enquanto vive o testador. Por isso tem Antigo Testamento, Novo Testamento. E essa questão do pacto a gente vê aqui, ó. Dá para ver aí? Dá, né? Tá pouquinho. Então, ó, antiga aliança, pacto, e nova aliança da graça. Tá bom? Então Deus fez um pacto de obras com Adão,
que era o representante da raça, mas ele falhou. E aí Deus faz uma promessa, que da semente da mulher nascerá o Salvador. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Não é a mulher que esmaga a cabeça da serpente, é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Desde aqui já é graça. Aí Deus fala: eu vou dar uns mandamentos, guarde os mandamentos. Ninguém conseguia. Para isso mesmo, para vocês verem que não depende de vocês, depende de mim. Aí Noé, Deus faz uma aliança de preservação com Noé. Deus faz a aliança, essa aliança é progressiva, tá? Com Abraão, da descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, não da carne, mas da fé. Moisés, né, que coloca uma lei ali. Davi, da descendência de Davi. Aí na aliança da nova aliança aqui é oferecido, né, pela graça, certo? É diferente, oferece aí a salvação que só há em Cristo Jesus. Agora não é mais na carne e nem pelos mandamentos, mas no coração. E tudo que tinha no Antigo Testamento apontava para Jesus. E agora Jesus é o segundo Adão. Jesus agora, se por Adão todos morrem, o segundo Adão, Jesus, aqueles que creem terão vida. Olha só o que diz aqui o texto. O pacto da graça tem um novo representante para o povo de Deus, Jesus. Ele é o segundo Adão, como fica claro nas palavras do apóstolo Paulo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas. A gente peca constantemente para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom recebem, está vendo que vem de Deus, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se Adão, muitos morrem, em Jesus muitos têm a vida eterna. Por isso Jesus é o mediador. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, profeta, sacerdote, rei, o cabeça, o salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, e deu-lhes desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para o tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Assim somos nós. Conclusão, deixa eu na conclusão aqui. A teologia dos símbolos de fé de Westminster claramente nos mostra que a salvação é unicamente pela graça de Deus e não por obras, não por você ser bonzinho, mas é pela graça de Deus. Essa graça foi manifestada a nós mediante a pessoa de Jesus Cristo. Ele assumiu uma dívida que era nossa, pagando-a totalmente na cruz. Assim, não somos mais devedores, alheios ou estranhos a Deus. Pelo contrário, fomos feitos filhos de Deus, uma vez que seu Filho nos resgatou de nossos pecados. Se esse Deus fez tudo isso em meu favor, o que cabe a mim? O que Deus espera de mim? Adoração, glória e louvor. Aplicando, se você recebeu esse presente, quando a gente recebe um presente que a gente fala, muito obrigado. Se nas coisas mais corriqueiras, quanto mais o presente da vida eterna, o dom da vida, eu tenho que ter eterna gratidão diante do Senhor. Você tem mais motivos para agradecer a Deus do que ficar reclamando. Deus te deu a salvação, querido, isso nos basta. O bom é que Ele nos dá outras coisas. Ele nos dá saúde, nos dá filhos. Alguns filhos dão trabalho, mas filhos abençoados, filhos maravilhosos, que mesmo dando dor de cabeça, a gente ama, a gente investe na vida. Deus nos deu tantas coisas maravilhosas, apesar de quem nós somos. Isso é evangelho, uma boa notícia. A má notícia é que por mim mesmo estava morto, condenado, perdido. Mas Deus me deu vida em Cristo Jesus, de graça. O que Ele espera de mim? Gratidão, adoração e louvor, porque Ele me fez para o louvor da sua glória. Amém?
queda, aliança e mediador. Deus fez um pacto conosco, e esse pacto é da graça, certo? Agora é Deus que vai sustentar você nessa caminhada, nessa luta que você tem que ter aí dia a dia com o seu pecado. Mas apesar do seu pecado, nada vai te separar do amor de Deus. Deus me ama independente. Deus não vai me amar mais se eu for mais correto. Deus não vai me amar menos se eu pecar. Deus vai me amar igual. Como vocês pais, seus filhos quando fazem coisas boas, vocês ficam contentes. Mas vai amar mais? Seus filhos fazem coisas erradas, vocês ficam tristes. Mas vai amar menos? Não, a gente ama igual. Apesar, se ele faz coisas boas ou faz coisas ruins, a gente continua amando os nossos filhos. Se nós que somos assim pecadores sabemos fazer isso, quanto mais o Deus Todo-Poderoso que nos criou. E a gente vale mais do que ave, vale mais do que roupa, vale mais do que tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Medite sobre isso, querido, viva isso, glorifique a Deus. Deus fez tantas coisas, por que não domingo? Eu vou guardar esse domingo, esse dia, para glorificar ao Senhor, como gratidão pelo teu amor, pela tua graça sobre a minha vida. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça sobre nós. Onde estaríamos, ó Pai, se não fosse o Senhor? Quem nós seríamos se não fosse o Senhor? Obrigado, ó Pai, por enviar Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, para nos arrancar do inferno, para que um dia nós possamos estar na presença do Senhor face a face. Enquanto esse dia não vem, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos console, nos conforte, nos dirija pelo caminho da salvação. Assim pedimos e assim rogamos em nome de Jesus. Amém.